O livro de José Gomes André, Razão e Liberdade, o pensamento político de James Madison, é de facto uma obra, como o editor já referiu, notável a vários títulos. Eu diria que vem preencher uma grande lacuna naquilo a que poderemos considerar a recepção do pensamento dos grandes autores da Revolução Norte-Americana em língua portuguesa. Muito concretamente, é de facto a grande obra publicada em língua portuguesa sobre James Madison, mas mais do que isso, é, digamos assim, uma grande obra sobre James Madison em qualquer parte do mundo. Penso que na última década este é um dos principais livros publicados sobre não apenas o Madison, mas o conjunto, a rede conceptual, a rede filosófica de temas, de conceitos, mas também de paixões que a filosofia política norte-americana concitou e suscitou nos anos da Revolução. Aliás, eu penso que eu falei em teoria da recepção, mas eu penso que aquilo que o José Gomes André faz neste livro é ir para lá dos limites da teoria da recepção. Porque, na verdade, quando falamos em autores da política, ainda por cima Madison foi um autor e um ator, nós temos que falar muito mais numa teoria da transmissão do que numa teoria da recepção. Porque, realmente, estas são ideias que se transmitem do pensamento para a ação, dos atos que as palavras também são, para as palavras que os atos também despertam. E sobre este livro eu preparei, como sempre faço, algumas notas. Eu iria dividir as minhas observações em duas partes. Uma primeira em que iria fazer muito uma caracterização daquilo que me parece mais relevante na figura de Madison e que esta obra muito justamente destaca. E na segunda parte da minha intervenção, que será necessariamente breve, até porque todos queremos ouvir o autor, gostaria de fazer uma coisa que era muito típica no século XVIII e que nós fomos perdendo esse hábito. Todos esses homens, muitos deles de formação calvinista, não é? O protestantismo não é todo igual, não são todos luteranos, há uns calvinistas, não é? E são os calvinistas que fizeram a Revolução Americana, basicamente, eram educados numa grande exigência de disciplina moral. E encontramos no Jefferson, encontramos no Washington, encontramos no Madison textos maravilhosos de educação ética, autoeducação e educação dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus amigos mais jovens, não é? E muitas vezes eles faziam decálogos, não é? Faziam, no fundo, regras de boa conduta moral, ética e cívica. E eu gostaria de fazer um pequeno jogo e gostaria de fazer um decálogo daquilo que é o essencial do pensamento do James Madison. Espero que depois o autor, não é? O grande especialista em Madison, que está aqui ao meu lado, possa, de certa forma, confirmar ou, eventualmente, discutir algumas dos 10 elementos que intervêm nesse decálogo. Mas ao ler este livro, e eu, enfim, pude ler este livro não só agora, mas também ao longo da sua evolução, pela relação de amizade e de camaradagem filosófica que tenho com o José Gomes André, não pude deixar de me recordar de alguma coisa que faz todo o sentido. É uma analogia que faz todo o sentido. No Renascimento, no longo período do Renascimento, não é? Que vai, enfim, do Dante, do Petrarca, até ao Erasmo, enfim, já ao período humanista, ao Thomas More, nós encontramos, naquelas grandes personalidades, encontramos uma nostalgia da antiguidade. E é muito fácil perceber. Imaginemos um italiano do tempo de Dante, ou de Petrarca, a passear-se nas ruínas de Roma, a passear-se em frente do Coliseu. E imaginemos alguém que vive em cidades medievais, que hoje restam apenas o quê? Restam apenas as igrejas, não é? Porque o resto eram tegúrios miseráveis onde as pessoas viviam, não é? A passar por aqueles edifícios do Império Romano. O que é que eles sentiam? Eles sentiam que no passado tinha havido um tempo de gigantes. Eles tinham dúvida se os romanos e os gregos antes dos romanos eram feitos do mesmo barro dos homens seus contemporâneos. Se as legiões romanas eram feitos do mesmo barro daqueles maltrapilhos, não é, que faziam as batalhas medievais, não é, que comparadas com as grandes batalhas da antiguidade eram coisas, brincadeiras de criança, não é?
E, de facto, nós, a partir de 2012, a partir deste ano, ao lermos as páginas do livro de José Gomes André, ao lermos os debates entre James Madison, Alexander Hamilton e Thomas Jefferson, e ao compararmos estes debates e estas figuras com os políticos que nos governam hoje na Europa e no mundo, nós perguntamos-nos, realmente, se neste tempo de anões, não é? E de caricaturas, de pessoas muito pouco capacitadas para a compreensão do interesse público e pessoas com dificuldades cognitivas evidentes, não é? Se é gente do mesmo barro, não é? A começar, desde logo, no debate político norte-americano contemporâneo, não é? Portanto, eu não sei se aquelas pessoas do Partido Republicano alguma vez leram a Constituição Federal dos Estados Unidos. Provavelmente não, mas de certeza o Madison não leram porque o inglês é demasiado sofisticado, não é? E as ideias um pouco complexas. Mas este sentimento de perplexidade, não é? Dos gigantes que já não existem, não julguem que é uma coisa também só nossa, académicos de um país periférico em 2012, porque é exatamente o sentimento que nós encontramos numa grande pensadora universal, a Hannah Arendt, quando em 63 publicou o seu livro On the Revolution, e se referia à tradição do pensamento político norte-americano como um tesouro perdido. Um tesouro perdido. E é, na verdade, um tesouro perdido porque hoje, na Europa, nós estamos a viver um momento absolutamente dramático e existencial, que em muitos aspectos é semelhante na estrutura, no software, ao drama que os Estados Unidos viveram por volta de 1789, 1792, com a diferença que nessa altura eles tinham o Alexander Hamilton, tinham o James Madison e tinham o Thomas Jefferson, e nós temos a senhora Merkel e o Sr. Sarkozy. Portanto, o desfecho provavelmente será um pouco diferente daquele que aconteceu. Agora, os problemas são extremamente semelhantes. E a presença do fator, digamos assim, de software político associado ao republicanismo e ao federalismo que estavam a ser formados é absolutamente um aspecto diferencial. É verdade que nós tivemos há muitos anos algumas figuras do processo de construção da Europa, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, que diziam que, aliás, estou-me a recordar quando o Parlamento Europeu foi eleito pela primeira vez, no final dos anos 70, 79, se a memória não me falha, que alguém dizia que seria importante e fundamental que todos aqueles que entrassem nesta casa fossem capazes de ter lido ao menos os Federalist Papers, não é? Mas eu também não quero entrar num processo de intenções e perguntar-me quantos é que os dos nossos eurodeputados terão lido os Federalist Papers. Penso que muito poucos o terão feito. E tinham toda a vantagem em fazê-lo. Este é um livro, como vos digo, magnífico, sobre uma figura extraordinária, uma figura que foi quase tudo o que se poderia ser. Na sua longa vida, ele vive entre 1751 e 1836, ele foi politicamente membro do Congresso Continental, o Congresso que levou a América à independência, na guerra contra o poder colonial britânico. Ele foi membro da legislativa do seu estado natal, a Virgínia, membro da Convenção Constitucional de Filadélfia. Ele era o homem, talvez, enfim, um dos homens melhor preparados para os 5 meses de discussão no verão, na primavera e no verão quentíssimos de 1787 em Filadélfia, de onde surgiu a Constituição Americana, que ainda hoje é a Constituição Federal. Ele depois foi também um dos mais ativos, foi o segundo escritor nos Federalist Papers, no Federalista. O mérito principal da iniciativa é do Hamilton, mas ele foi o segundo autor que mais escreveu, enfim, foram 3, e o John Jay, mas de facto os textos decisivos são de Hamilton e de Madison. Já como membro da Câmara dos Representantes, onde esteve longamente, entre 1789 e 1797, também pertence a Madison uma promessa cumprida, a promessa de anexar à versão inicial da Constituição Federal dos Estados Unidos uma Bill of Rights, que corresponde aos primeiros 10 aditamentos que foram aprovados e depois integraram a Constituição em 15 de dezembro de 1791. E mais tarde seria secretário de Estado, 1801, 1809, com o presidente Jefferson, e presidente federal entre 1809 e 1817, numa altura em que os Estados Unidos voltaram a ter na Grã-Bretanha um inimigo existencial perigosíssimo, na Grande Guerra de 1812,
1815, a história fala em 14, porque o Tratado de Paz foi assinado no dia de Natal de 1814, mas a principal batalha foi travada em 1815, não é? Porque não havia comunicações, portanto foi preciso enviar um barco da Europa para os Estados Unidos a dizer que havia um Tratado de Paz. Na Batalha de Nova Orleans, ninguém sabia que eles estavam em paz e foi a derrota mais pesada dos ingleses. Foi já depois do Tratado de Paz, não é? Mas este livro não aborda todo este espectro existencial. Este livro aborda 20 anos de ação e de pensamento de um Madison entre os 29 e os 49 anos de idade, entre 1780 e 1800. Foi, na verdade, um grande republicano, um inventor de software político. Eu penso que nós, lendo o Madison, apercebemos-nos justamente de que, na política, nós também precisamos de um conhecimento dos processos, um conhecimento das estruturas. Precisamos de um conhecimento acerca da resistência dos materiais. Não me repugna a expressão de engenharia política, se isso significar um conhecimento exato dos materiais, das relações de força e das estruturas que a construção do Estado e a construção das práticas políticas necessita. Nesse aspecto, estamos perante um grande engenheiro político que combinou muito bem republicanismo, federalismo e uma compreensão do papel nevrálgico da cidadania e do respeito pela hierarquia das leis, nomeadamente o respeito pelo direito constitucional. Também, com o Madison, nós apercebemos de alguma coisa que seria absolutamente vital neste momento para a Europa e que é justamente o facto de que o federalismo é um modo de pensamento e um modo de arquitetura política que permite construir identidades políticas diferentes das identidades políticas românticas, não é? Que foram, digamos, preponderantes no período do romantismo europeu e mesmo americano já no século XIX, a saber, o federalismo propõe identidades semânticas, identidades baseadas na unidade de propósito, na unidade conceptual, na fidelidade às mesmas leis universais conhecidas por todos e presentes num livro a que chamamos Lei Fundamental, contra as identidades tribais baseadas no sangue, baseadas no preconceito, baseadas na raça, baseadas na língua. Este é dos aspectos que eu penso mais atuais do pensamento do Madison. A ideia de que uma sociedade boa não é uma sociedade onde todos acabam por pensar o mesmo. É uma sociedade onde todos podem viver em conjunto, apesar de pensarem persistentemente de forma diferente. Esta é, de facto, a grande lição do federalismo constitucional de Madison. Uma sociedade onde existe um debate no espaço público como condição de possibilidade para aquilo a que, mais tarde, um outro grande pensador americano, o Thoreau, dizia que numa sociedade plural é possível a maioria de um. Ou seja, é possível que quando um tem razão do ponto de vista ético, ele se possa constituir como uma maioria. Mas este livro é também rico porque não é uma geografia, não é... O professor José Gomes André não trata o James Madison, apesar do seu evidente entusiasmo intelectual por ele, não trata, digamos assim, com nenhuma forma de desvelo que roçaria uma paixão acrítica. Não. O que está aqui é o rosto de um pensador e de um homem de ação que se revela no testemunho das suas obras, dos seus discursos, da sua correspondência. Hoje em dia, penso que para o futuro os e-mails que escrevemos vão todos desaparecer, com certeza, não é? Ou ficar arquivados no serviço de segurança, não vão servir para trabalhos académicos, provavelmente, mas o acervo epistolar é de uma riqueza surpreendente e, sobretudo, mostra-nos, de facto, figuras completas, pessoas completas no ato de pensarem, no ato de intercâmbio intelectual uns com os outros. E este livro mostra-nos duas coisas. Mostra-nos a sorte que os Estados Unidos tiveram na sua fundação em terem à sua frente uma pessoa como James Madison, à sua frente, primeiramente, como arquiteto da Constituição Federal e depois como Presidente dos Estados Unidos, mas também uma segunda questão, ou uma segunda característica de sorte dos Estados Unidos, e também nossa, mesmo que o benefício possa ser remoto, que os Estados Unidos tiveram, que este livro mostra, é de facto a grandeza das personalidades que
coabitaram, que foram contemporâneas, que foram coevas de James Madison. O Thomas Jefferson, não era em abono de causa própria, porque ele estava embaixador em França, não é? Na altura da Convenção de Filadélfia, ele era embaixador em França, ainda antes da Revolução, e apanhou depois um bocadinho o período da Revolução, e ele escreve uma carta dizendo, falando acerca dos 55 membros da Convenção Constitucional de Filadélfia, dizendo: "It's an assembly of demigods." É uma assembleia de semideuses, não é? Semideuses. E ele estava, evidente, ele estava a excluir-se dessa assembleia, porque ele não estava lá, mas ele é um desses demigods. E, na verdade, este livro mostra-nos, enfim, muitas coisas. Eu não posso, evidentemente, antecipar demasiada intriga, não é? Plot, não é? Porque é preciso comprar o livro e lê-lo, não é? Mas, por exemplo, é notável ver o modo como, com grande mestria, o José Gomes André nos conduz num debate interessantíssimo de Madison com Jefferson, em que claramente o Madison vence de Jefferson, não é? O debate acerca da justiça entre gerações e acerca de um tema que é centralíssimo. Aliás, os dois temas que eu vou referir são centralíssimos do nosso tempo e da nossa Europa, que é justamente em que medida é que uma geração pode obrigar a outra, a geração seguinte, quer do ponto de vista do quadro jurídico, quer do ponto de vista da dívida pública. Ou seja, até que ponto é que uma geração pode, através da dívida pública, levar a geração que não nasceu ainda a ter que pagar os juros da dívida que foi contraída por si, não é? Esta é uma questão que hoje em dia não se coloca, como sabemos, não é? É uma questão meramente académica hoje. E a resposta, Jefferson tinha uma resposta, como é sempre do seu tempo, muito clara, muito radical, eu diria muito cartesiana também, e dizendo, não tem esse direito, não é? Uma geração não pode obrigar outra, quer a ficar submetida a uma lei constitucional, quer a ficar submetida ao preço de uma dívida pública. Madison, que em muitos aspectos concordava com esta posição, no entanto, estabelece uma pequena diferença dizendo o seguinte: bom, mas se uma Constituição for um instrumento de unidade nacional, de unidade da comunidade, se não existir um sobressalto cívico no sentido de a contestar, se ela funcionar de forma normal, se existir um consentimento, o consentimento que a paz social também é, quer dizer, quando as pessoas estão em silêncio e fazem que sim com a cabeça em silêncio, isto é uma forma de consentimento, sobretudo se estamos a falar de uma república livre, não é? Será que somos obrigados, como propunha o Jefferson, 19 em 19 anos temos que fazer uma revisão total da Constituição, não é? Talvez não seja necessário. A própria Constituição americana tem mecanismos mais flexíveis e menos ostensivos de revisão, como sabemos, não é? Em relação à questão da dívida pública, perguntava o Madison, mas se o nosso país tiver que contrair uma dívida para defender a sua independência de uma invasão estrangeira, se nós tivermos que contrair uma dívida para pagar aos soldados que vão defender a cidadania e a liberdade dos filhos que não nasceram ainda, nós vamos hesitar em pagar essa dívida e vamos aceitar que eles sejam os escravos ou os servos de uma potência ocupante no futuro? Uma boa pergunta para aqueles que defendem agora na Europa uma coisa absolutamente absurda, não é? Que é o pacto orçamental, uma coisa congeminada e aprovada há pouco tempo no Conselho Europeu, não é? Naquela academia de gente obscura, não é? Que governa a Europa. Aqui, evidentemente, que o Madison não tinha razão sobre Jefferson, mas também José Gomes André mostra também uma outra faceta de um outro grande debate em que Madison não tinha de facto razão, não é? E é um debate passado em 1790-91, é um debate que opõe Madison a Alexander Hamilton, ou seja, os dois grandes autores dos Federalist Papers naquele momento tornaram-se adversários políticos. E é o debate acerca da dívida pública da União Americana. Ou seja, mais uma vez uma coisa que nada tem a ver connosco. Em 1790, o novo Estado Federal tinha um problema de cisão interna enorme entre os Estados-membros. Porquê? Porque tinham sido contraídas dívidas de guerra na luta contra os ingleses, dívidas estaduais, e existia uma luta terrível entre os Estados que podiam pagar e que achavam que era injusto fazê-lo, os Estados que estavam em situação de insolvência, os Estados que estavam num estatuto de semifalência. Era tudo muito complicado, não é? Nada com a simplicidade cândida que nós hoje sabemos que reina no velho continente, onde todos podemos pagar as dívidas, como sabemos.
e tudo corre para o melhor dos mundos. E a solução encontrada não foi a solução de Madison, foi a solução de Hamilton. Não é? Hamilton promulgou 3 leis que foram absolutamente decisivas para que os Estados Unidos não tivessem terminado no final da década de 90 ou no início da década de 90. Uma lei de mutualização da dívida, uns American Bonds, não seriam os Eurobonds, os American Bonds, a criação de um banco central. A Europa já tem um banco central, mas é um banco central altamente deficiente, e a criação de uma lei para o estímulo da economia federal, ou seja, para o crescimento, para o desenvolvimento. Nestas questões, evidentemente que Hamilton tinha mais razão do que Madison. E, finalmente, para terminar com o decálogo, e serei breve, porque já estou a falar há 20 minutos, que era mais ou menos o tempo que eu me tinha dado a mim próprio, com a autorização do editor e do autor, mas já que prometi, eu vou mesmo ser muito breve no anúncio do decálogo. Eu diria que as 10 regras básicas são as seguintes. Em primeiro lugar, o primado da política, isto é, os problemas financeiros e económicos são sempre um problema de mau desenho das políticas respectivas. Não existem problemas económicos e financeiros. Existem problemas de política económica e financeira. Isto é um aspecto extremamente importante. Segundo elemento, segunda regra do decálogo de Madison, a importância do realismo. A política é aquilo que se faz com as pessoas reais, com as pessoas concretas, e não com as pessoas ideais e desejáveis. A política faz com as pessoas que vivem no nosso espaço e no nosso tempo, com todas as suas imperfeições. Nós, na Europa, temos que fazer política com a senhora Merkel, não há hipótese, ela está cá, e com o Sr. Sarkozy também, embora por pouco tempo. Isso é, digamos, um elemento fundamental naquilo que chamaria, e o José Gomes André também segue esta minha linha, uma antropologia constitucional. Ou seja, que as boas leis implicam um conhecimento profundo da condição humana. Não da natureza humana, porque isso só um Deus poderia saber o que é isso, a natureza humana, não é? Mas da condição humana, ou seja, como é que nós estatisticamente nos comportamos como seres humanos. Terceira regra do decálogo. Ser capaz de ousadia intelectual e moral. Muitos dos remédios que nós encontramos aqui, das soluções da engenharia política que nós encontramos aqui, são completamente novas. E não daquela novidade da ignorância, não é? Nós conhecemos muitas pessoas que estão sempre a redescobrir a pólvora, porque não sabem que a prova já existe, não é? Não. Estamos a falar de Madison, que era, mesmo dentro dos Founding Fathers, que eram pessoas muito letradas, pessoas muito educadas, pessoas que gastavam muito dinheiro e muito tempo a ler livros fundamentais, mesmo, enfim, nesse universo de grande categoria e de grande, digamos, nível, Madison seria certamente das pessoas mais qualificadas. E era justamente porque conhecia a tradição que ele podia inovar. E dou-vos o exemplo mais típico, que é o Montesquieu. Não é? Ele conhecia perfeitamente o Montesquieu, que era uma espécie de, como dizia, era o próprio Madison que dizia, o Hamilton também, mas era o Madison, que dizia que era um oráculo, não é? Era o Delfos, o oráculo de Delfos do século XVIII. E o Montesquieu dizia umas coisas e tal sobre o federalismo, mas o que ele dizia era de facto muito pobre, não é? E os americanos e o Madison, bom, temos que ultrapassar, temos que ir para lá. Não é? E foram para lá. Não é? Foram para lá do bujador. Não é? A Índia estava mais para baixo. Não é? Quarta regra do decálogo de Madison, a racionalidade na política. Um aspecto absolutamente central. A política tem a ver com muitas coisas, tem a ver com paixões, com ambições, com narrativas pessoais, etc. Mas a força dos argumentos racionais é absolutamente estratégica. E isso permitia o quê? Permitia combinar o respeito pelos adversários com uma impiedosa capacidade argumentativa de diálogo e discussão. E uma capacidade de analisar a estrutura lógica dos argumentos, o bem fundamentado das razões. Este é um aspecto extremamente importante. E o Madison batia-se sempre por que o espaço público fosse um espaço público onde a discussão fosse possível. Uma das coisas que ele exigia sempre era que os parlamentos não fossem muito numerosos. Que os parlamentos tivessem um número suficiente de pessoas para que as pessoas não se transformassem em átomos de uma turba. Uma das principais críticas que ele fazia à democracia grega, à democracia ateniense, que era a democracia da ágora, aparece numa frase absolutamente central, quando ele escreve:
mesmo que todos os atenienses fossem Sócrates, eles, a partir do momento em que se reuniam 5.000 na Ágora, agiriam sempre como uma turba-multa. Não é? Quem já esteve alguma vez numa reunião do Conselho Científico de qualquer universidade portuguesa, a partir de 200 doutorados, sabe perfeitamente o que é que ele quer dizer. Quinta tese do Decálogo. Então, se tiver uma questão de carreiras a ser discutida, compreender que o federalismo é a forma superior de republicanismo. A forma superior de democracia representativa. Na medida em que ele garante a dupla cidadania, garante também a dupla garantia dos direitos fundamentais. A dupla defesa dos direitos fundamentais. E, sobretudo, o federalismo garante uma inversão da centralidade da política. Isto é, enquanto nos Estados unitários, ou ditos unitários, de alguma forma, a cidadania é dividida pelas estruturas políticas, nos regimes federais, na medida em que o cidadão é cidadão do Estado Federal e é cidadão do seu Estado federado, é a partir do voto do eleitorado e da condensação na mesma figura do cidadão, desta qualidade de cidadão da União e cidadão de cada Estado federado, que se organiza a discriminação e, digamos assim, a distribuição do poder. Sexta regra do Decálogo. O perigo da usurpação não vem nunca daquilo que está escrito explicitamente, não vem do direito, não vem da letra da lei, mas vem da força das coisas. Uma das razões principais pelas quais Madison defendeu a Constituição Federal Americana é que ela atingiu um nível de visibilidade constitucional absolutamente notável. Aliás, tão notável que ainda hoje muitas constituições do mundo utilizam a Constituição Federal Americana como um protótipo, não é? Como um modelo. No rigor, na exiguidade seca, lacónica, mas profunda do verbo, na economia de meios, na boa caracterização das competências de cada um dos órgãos de poder, tudo, digamos, características fundamentais na visibilidade das regras do jogo que a política também é. E penso que nós hoje na Europa, quando olhamos o que se passa na nossa União, e quando percebemos que a nossa União já não é governada por tratados, o Tratado de Lisboa já não existe, é uma relíquia que está suspensa, quanto muito para os fenomenologistas da sala, não é? Está num regime de époque, não sabemos para sempre, não é? Está suspenso. O que vemos de facto é que reina o quê? Reina aquilo que sempre reinou na Europa, que é a relação da força nua. Quem tem poder manda. Não é? O diretório é apenas a manifestação de uma forma bruta, nua, seca, rude de poder. Não é? Ora, justamente aquilo que o federalismo procurou, e estamos a falar de Estados muito poderosos e Estados que não tinham poder nenhum, o Delaware era incomparavelmente menor, ou Rhode Island, nada tinha a ver com a força da Virgínia, por exemplo, não é? ou de Massachusetts. E esses Estados, muito poderosos e muito pequenos, com grandes demografias para a época, e com pequenas demografias, eram Estados que, todavia, no plano constitucional, eram criaturas iguais. Criaturas que tinham o mesmo número de representantes no Senado. Não é? E isto é um aspecto absolutamente notável. O sétimo elemento do Decálogo de Madison é justamente perceber que a essência da política é o salus populi, ou seja, que a essência da política é a salvação pública, é o interesse comum. Aquilo que a política visa e pretende é defender a propriedade das pessoas, aquilo que as pessoas pouparam, aquilo que as pessoas amealharam pelo seu esforço, é a segurança física, é o direito à esperança, o direito ao futuro, o direito ao trabalho. São estas questões básicas, fundamentais, para as quais a política é um mero instrumento e deve ser um mero instrumento. E quando isso está em causa, é preciso inventar uma solução. É preciso encontrar uma resposta. E a vida de James Madison foi a procura constante de respostas para os desafios que a América ia encontrando à medida que ia crescendo como país e expandindo-se como nação do ponto de vista territorial e tornando-se mais complexa também. O oitavo elemento, a oitava tese do Decálogo, considera que a essência do federalismo é
consiste na prevenção de conflitos inúteis. Este é um aspecto extremamente importante. O federalismo é para ser feito com quem vive ao nosso lado, mas não com quem se ama. Há uma diferença fundamental. Os contratos com aqueles que amamos não são de natureza federal. Podem ser de outra natureza, mas não federal. A triste história da Europa mostra que os europeus estão constantemente a aprender à sua custa esta amarga lição. Ou seja, os sobreviventes de cada guerra europeia, mesmo das guerras violentas de 14-18 ou 39-45, o que é que aprendem? Depois de tentarem exterminar o vizinho do lado, aprendem que têm de reconstruir o edifício, a casa comum europeia, justamente com os inimigos de ontem. Não é? Mas o problema é que depois esquecem isso. Não é? E os inimigos de ontem podem tornar-se os inimigos da amanhã. Portanto, o federalismo é para ser construído com os vizinhos, é para ser construído com os potenciais inimigos. O federalismo é uma máquina de transformar inimigos funcionais em amigos funcionais. Não é para levarmos os espanhóis ou os alemães a jantar fora. Isso é outra coisa, não é? Nona tese do decálogo de James Madison. O federalismo permite que até os pequenos sejam capazes de alguma grandeza. E a prova disso é pensarmos o que é que seria os Estados Unidos se não fosse o federalismo americano. O que é que seria dos Estados Unidos se, na Guerra Civil, o Sul tivesse ganho? Se, em vez de uma América, tivéssemos duas, talvez 3, 4 Américas? Se a solução de Hamilton para a dívida soberana daquela altura não tivesse sido preponderante, nós teríamos talvez 4 Américas. 4 Américas. 3 de certeza, talvez mesmo 4, não é? O que é que nós teríamos? Teríamos um sistema internacional. Não teríamos uma União Federal. Teríamos um sistema internacional e teríamos os americanos a lutar uns contra os outros. Basta ver o que aconteceu cá em baixo, na América do Sul, não é? O que é que tornou o Brasil grande? O Brasil grande, para além da língua portuguesa e da colonização portuguesa, foi sem dúvida o federalismo brasileiro. Hoje o Brasil é uma grande potência mundial e regional por causa da sua engenharia política. Porque eles não se dividiram como as colónias da Espanha em 18 ou 19, nunca sei muito bem se é 18 ou se é 19 repúblicas e estados, não é? Que de vez em quando fazem guerras uns com os outros, não é? Que têm o espanhol como língua da separação. Não é? O Brasil, tal como os Estados Unidos, tem os Estados Unidos o inglês e o Brasil o português como língua da unidade. Não é? E isso permite que um humilde trabalhador como Lula da Silva, não é, tenha sido presidente de uma grande nação. Não é? Porque o federalismo é também uma escala que permite dar oportunidades àqueles que vêm das zonas mais obscuras e oprimidas, esquecidas e periféricas. 10ª e última tese, antes de me calar, já estou de facto a abusar da vossa paciência. Madison é também um autor que combina uma experiência hoje muito rara, que é a combinação entre a paixão pela política e a paixão do conhecimento. Ou seja, a combinação entre o amor da cultura, dos livros, do estudo, da disciplina que o estudo obriga, do recolhimento, da solidão, do silêncio. Tudo isto implica o espaço da leitura. Estou a falar da leitura de Gutenberg, não estou a falar da leitura no ecrã de computador, com 50 estímulos diferentes e com uma música qualquer. Não, não. O silêncio, o recolhimento de uma coisa fantástica chamada livro. Não é? Madison, na preparação para a Convenção Constitucional de Filadélfia, de que foi, como já disse, um dos principais garantes do sucesso, refugiou-se em Orange County, na Virgínia, em casa dos seus pais, em 1786. Deixou as suas atividades de advogado e esteve meses a fio a preparar-se para a Convenção. O que é que ele fazia? Ele levantava-se e passava o dia a estudar os livros de ciência política, filosofia política, direito constitucional, história comparada, que tinha acumulado ao longo da vida, e as últimas edições que o seu amigo e embaixador americano Thomas Jefferson lhe enviava sempre nos navios que vinham de Paris. Não é? Vinham de Paris? Não, vinham da costa norte de França, mas enfim, ele enviava os livros a partir de Paris. Esta ideia de que uma Constituição implica um conhecimento da herança mundial, não é da herança americana, é da herança mundial, é alguma coisa absolutamente notável. Nós hoje envergonhamos-nos, não é? Quando pensamos na forma como as leis são feitas na Europa e no mundo contemporâneo.
Por isso não admira que ele tenha escrito, e termino já com esta citação, carta de James Madison a William T. Barry, de 4 de agosto de 1822. Tenha escrito o seguinte, cito: um governo popular sem informação popular ou os meios para adquiri-la não é senão um prólogo ou uma farsa ou uma tragédia, ou talvez a ambas. Uma farsa e uma tragédia. O conhecimento governará para sempre a ignorância. Um povo que deseja ser o seu próprio governante terá que se dotar do poder que o conhecimento oferece. Onde é que será que nós nos esquecemos? Alguns no tempo, alguém se esqueceu desta tese fundamental. Muito obrigado por vossa atenção. Gostaria apenas de dizer, de uma forma relativamente rápida, explicar um bocadinho, não entrar em pormenores do livro, porque o professor Viriato já o fez, mas explicar o porquê do livro. O porquê de James Madison. Não é uma figura especialmente carismática, não é um presidente que os americanos tenham com grande carinho. Ele foi um presidente relativamente fraco, por causa, em grande parte, da Guerra de Inglaterra de 1812. Ele fugiu de Washington e deixou que Washington fosse incendiado pelos ingleses. E, de facto, também não era propriamente carismático. Ele tinha 1,55 m, pesava 45 kg, portanto era uma figura extremamente frágil, ainda por cima ao pé dos seus amigos, o Jefferson e o Washington, não é? Aqueles anglo-saxões. Ele parecia, de facto, tinha menos 3 palmos que eles e, portanto, quando ele entrava numa sala não inspirava grande confiança. Aliás, ele tinha uma voz tão fininha e tinha tantas dificuldades oratórias que nos seus registros dos discursos são amplas as passagens em que encontramos, nesta altura deixámos de perceber o Sr. Madison. O que torna um bocadinho difícil imaginar do que ele estaria a falar. Por outro lado, a sua obra tem também um grande problema do ponto de vista da análise académica, que é o facto de uma grande dispersão. Ele tem mais de 20 e tal volumes de obra publicada, mas na verdade encontramos correspondência, discursos, peças de ocasião. Madison deve ser o único grande pensador do Ocidente que não publicou uma única obra com a sua autoria exclusiva. Portanto, nós vamos à procura de qual é o seu livro fundamental e não há nenhum livro fundamental. Tudo é fundamental. O que torna difícil a leitura, de facto, dos seus textos. Mas, ao mesmo tempo, Madison encarna algo que a mim sempre me fascinou no espírito americano e foi em grande parte por isso que, quando entrei em contacto com o Madison, precisamente numa aula do professor Sormanho Marques, já lá vão uns anitos, e desde logo me fascinou, e que é aquela paixão americana pelo novo. Eu penso sempre na forma como aqueles colonos se metiam nos barquinhos pequenos no Atlântico, sabendo que uma grande parte deles ia morrer logo ali, para construir uma nova sociedade, para construir um novo mundo. Essa paixão pela aventura, pelo risco, que às vezes resulta em coisas muito trágicas, mas que marca a sociedade americana. Um desejo de construir qualquer coisa de novo, de arriscar. Mas, ao mesmo tempo, Madison encarou essa experiência. Ele, enfim, não foi um dos primeiros colonos, mas esteve no surgimento dos Estados Unidos como nação independente e foi capaz de dar essa resposta positiva, sem recear uma nova nação construída, como o professor disse, num quadro de federação, né, que já era qualquer coisa de nova, capaz de unir uma série de Estados muito diferentes entre si, e republicana, assente na ideia da eleição dos representantes, do exercício da cidadania. E nunca deixou de me espantar a forma como Madison o fez, juntando passado, presente e futuro, olhando para o futuro como uma hipótese precisamente de construir algo de novo, mas alicerçado na tradição, no conhecimento da história, dos grandes autores, da experiência colonial, do exemplo britânico, dos grandes filósofos europeus. E a forma como ele respondeu a este desafio, juntando, como foi dito, teoria e prática, e esta era a parte em que eu ia contar umas histórias que já foram contadas, portanto fiquei sem essa oportunidade, mas tenho que insistir num ponto que para mim sempre me impressionou em Madison. Quando é convocada precisamente a Convenção de Filadélfia, ele era um homem prático, depois fez todos os cargos que foram enunciados, essa recolha que ele teve dos textos, essa capacidade que permitiu chegar a Filadélfia, onde os seus colegas andavam em polémicas de bastidores, a contar votos, e o Madison aparece com 30 e poucos anos, portanto ainda relativamente jovem, completamente preparado, com o conhecimento dos grandes livros, a pôr-lhes à frente uma Constituição e, de certa forma, a condicionar todo o debate. Isto feito por um homem de 1,55 m, 45 kg e que não se conseguia fazer ouvir, não deixa de me impressionar. E de surgir como inspiração para o tempo presente, em que justamente há uma cisão claramente marcada na Europa entre o espaço do pensamento e o espaço da ação, entre aqueles que escrevem livros e aqueles que agem no terreno público,
que aliás nós temos uma expressão em português que sempre me indignou, e que é a expressão de que temos que passar das palavras aos atos, como se as duas coisas fossem completamente separadas. Há por aí umas pessoas que falam, escrevem, pensam, e depois há umas que agem e que fazem as coisas acontecer. Se calhar é por isso que neste momento vivemos a situação que vivemos na Europa, porque deixámos de perceber que as duas coisas têm que estar necessariamente ligadas, como o Madison nos mostrou. Eu estou em crer que nas ruínas daquilo que infelizmente vai ser destruído nos próximos anos no território europeu, emergirá uma grande necessidade de referências, e nessa altura nós teremos também, os europeus terão que superar esses seus preconceitos relativamente ao que vem do outro lado do Atlântico e buscar uma fonte de inspiração para aquilo que necessitarão de construir. E estou certo que o Madison será uma pessoa que, a herança do Madison terá que ser preservada. E eu termino com uma pequena história, esta não contou, felizmente, obrigado. O Madison foi muito amigo do Jefferson, tiveram a curiosidade de morar quase a 30 km um do outro, o terceiro e o quarto presidente dos Estados Unidos, o que tem uma certa graça. E o Jefferson, no dia antes de morrer, com 80 e tal anos já, escreveu ao Madison uma carta muito emocionada onde dizia: toma conta de mim quando eu morrer, não deixes que o meu legado morra comigo. E foi de certa maneira inspirado por este espírito que eu também procurei escrever este livro, para não deixar que a herança do Madison tenha morrido com ele, para que nós possamos continuar a pensar e refletir no muito que o Madison tem para nos dizer hoje. Muito obrigado por terem vindo hoje.